A gente fala mais uma vez sobre o projeto aprovado ontem no Senado que prevê punição para o abuso de autoridade de juízes integrantes do Ministério Público. Sobre isso temos um convidado agora, o Dr. Manuel Murrieta, vice-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Doutor, como vai? Bom dia, obrigado pela participação, prazer ouvi-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, nós que agradecemos a possibilidade de conversar com vocês e esclarecer a sociedade sobre alguns pontos desse projeto. Essa decisão foi um golpe na luta contra a corrupção, doutor? Essa decisão, esse projeto ele não era esperado e também ele não era o momento dele ser discutido dessa forma, porque ele começa com um projeto com a proposta de combate à corrupção e traz previsões que não são pertinentes, que não são adequadas a esse tema. Ele teve uma descaracterização em relação ao que ele se preocupou, ao tempo que ele teria essa possibilidade de avançar no combate à corrupção. Ele traz previsões que podem intimidar justamente essa atuação de combate à corrupção aos membros do Ministério Público, da magistratura. Doutor Manuel, Josias de Souza, falando de Brasília. Eu queria que o senhor fosse um pouco mais explícito, porque a opinião pública observa esse projeto e pensa o seguinte: bom, se houver um processo por abuso de autoridade contra um procurador, promotor ou juiz, quem vai julgar isto é o próprio judiciário, portanto, um juiz. E os senhores não conseguem, a meu juízo, esclarecer o que há de fato de absurdo nesse projeto. Evidentemente que o momento é inapropriado, mas o que há de absurdo? O que o senhor realçaria como mais absurdo no projeto? O projeto ele traz previsões, por exemplo, que cerceiam a nossa liberdade de expressão. Nós, os membros do Ministério Público, numa causa, num processo, num debate, ele é parte. E ele precisa ter a voz e a independência funcional dele garantida para que ele, de uma forma livre, possa esclarecer a sociedade, discutir, apresentar as provas, se indignar, enfim, apresentar todas as questões necessárias ao julgamento. Até por uma questão de isonomia com os advogados, enfim, todos aqueles que são os atores nesse combate. Então, no momento que você traz uma previsão que limita a liberdade de expressão de membros, que isso pode gerar um processo que, por mais que no final não haja a condenação, isso lhe traz com certeza um desestímulo e um desânimo para certas atuações mais veementes, e posturas mais rígidas diante de algum tema. Essa é uma. Outra, os advogados hoje, são mais de 1 milhão de advogados no nosso país, receberam legitimidade concorrente para propor ações criminais contra membros do Ministério Público e magistrados que eventualmente venham, em tese, cometer o crime de violação de prerrogativas, e até você ter um julgamento final a isso, não tenha dúvida que isso é um ato de inibição, pode ser lançada uma estratégia de constrangimento, justamente para que venha a desanimar, desestimular uma atuação mais eficiente. Doutor, aqui é Felipe Moura Brasil, bom dia. Pelo texto, o magistrado incorrerá em abuso de autoridade se atuar com evidente motivação política. Agora, como definir essa evidente motivação política? Pelo histórico recente que a gente tem, a gente vê que vários partidos, quando um correligionário é condenado, é preso ou é mesmo investigado, acusa promotores, juízes de estarem atuando com motivação política sem que haja qualquer evidência disso. Então, qual vai ser o limite para definir esse tipo de atuação? Porque ficam esses termos vagos, genéricos, dentro dos quais cabe qualquer reclamação. É exatamente um dos maiores problemas desse projeto, apesar dele ter sido abrandado em algumas situações, pois que ele tinha até crimes culposos, ou seja, aqueles que não tinham nem dolo, não tinham nem intenção de serem cometidos, punidos. Esses tipos abertos, que é a maneira que a gente fala, esses conceitos abertos, têm uma precisão de conceituação, justamente dão espaço para interpretações que venham a nos inibir na atuação e que venham nos prejudicar quando nós quisermos fazer uma atuação mais eficiente, principalmente contra o poder político e contra o poder econômico. Doutor Manuel, como é que o senhor se sente sendo premido por um projeto como esse que está sendo analisado num ambiente em que há tantos culpados e tantos cúmplices? Como é que o senhor se sente vendo a elaboração desse projeto num ambiente como o Congresso Nacional atual, apinhado de suspeitos?
O nosso lamento em relação à forma e à rapidez que esse projeto foi concebido e elaborado e, né, recentemente agora aprovado no Senado é justamente pelo fato que não há tempo para que você amadureça melhor essas previsões, que você tenha um horizonte bem definido das consequências desse projeto e que você não misture temas casuisticamente para que você venha a ter, na verdade, não a coibição da corrupção, não a coibição do abuso de autoridade, que você tenha, sim, situações, obstáculos e vários nós difíceis de ser tratados na nossa atuação. Agora, este cenário que você me pergunta deveria ser melhor discutido com a sociedade de uma maneira mais ampla, os parlamentares deviam ter trazido audiências públicas sobre o assunto, enfim, para que a gente possa afastar essa suspeita ou qualquer nódoa que venha dizer que houve uma legislação num momento inoportuno, casuística, é uma legislação que queira benefícios de uma certa categoria, perseguições e malefícios a outra. Esse ponto que você faz realmente era algo que a gente reclama, uma maior transparência nesse debate. E essa foi uma estratégia, doutor, para tentar viabilizar a aprovação, porque caso houvesse essa tramitação mais longa, mais extensa, como o senhor estava detalhando agora, com audiências públicas, com uma abertura maior, uma transparência maior para a sociedade, haveria o risco de que esse texto não passasse? Então, foi uma estratégia dos senadores para conseguir a aprovação? O senhor acha isso? Veja bem, os membros do Ministério Público, não falo em nome da categoria da magistratura, mas pela similitude das carreiras, eu também me sinto à vontade de fazer essa ponderação, é a favor de que haja um estatuto que venha coibir excessos. Ninguém é a favor de excessos, ninguém trabalha com essa possibilidade de um membro do Ministério Público ou da magistratura que venha cometer excessos, muito menos a classe dos advogados também. Mas o ambiente, a forma, a celeridade, vamos usar uma palavra mais do nosso dia a dia, a pressa em aprovar isso não tem justificativa. Então, a razão de dar essa resposta de uma forma apressada a um projeto que tinha o viés e a vontade, o desiderato, nasceu da iniciativa popular para o combate aos crimes de corrupção e de colarinho branco, acabou sendo frustrante como resultado para nós. E, assim, a forma escolhida não se tem uma justificativa razoável para isso. Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal da Manhã o vice-presidente do CONAMP, o Conselho Nacional de Integrantes, de Membros do Ministério Público, Manuel Murrieta. Obrigado mais uma vez, viu, doutor? Bom dia, obrigado pela participação. Nós que agradecemos e à disposição.